Olá pessoal, meu nome é Cláudia Santos. Falarei hoje sobre mediunidade. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo. É sobre aquelas pessoas que são médios já de nascimento, de berço, tá? E que não sabem que são, tá? Elas têm, sintomas da mediunidade. Até acham que às vezes são loucas e não são, na verdade, tá? Tem outras pessoas que sabem que tem mediunidade, mas têm vergonha de falar para os seus familiares, para os seus amigos, sei lá, que são médios, tá? A família não aceita, muitas vezes, né? A família não acredita nisso, tá? Por incrível que pareça, tem pessoas que não acreditam, que acham que isso é coisa de doido. E na verdade não é, tá? Existe, tá? Na verdade todo mundo é médium. Só que a diferença é que tem pessoas que têm só 1% de mediunidade. Assim, tipo, ver alguma coisa é muito raro. Se tinha um cheiro, a pessoa não vai dar nem atenção, tá? Então, esses que têm 1% passa despercebido até, tá? E tem aqueles que têm a mediunidade assim, bem aflorada, bem forte, tá? E daí essas que têm a mediunidade bem aflorada, muitas das vezes elas sofrem, tá? Principalmente quando a família é extremamente católica, evangélica, tá? Cristã, vamos botar no geral, tá? E elas acreditam naquilo que a igreja põe. A igreja, né, põe ali, tá? E mais nada, tá? Mais nada. É tipo aquela história assim, Jesus Cristo é loiro de olho azul porque eu aprendi isso na igreja. Tem pessoas assim. Então a mediunidade elas acham que é coisa de louco. Ou a pessoa tá com demônio, essas coisas. A gente ouve falar muito nisso, tá? E essas pessoas que não acreditam nisso, elas não fazem questão de ler livros, tá? E numa casa espírita, assim, ter aquela curiosidade se isso existe mesmo e como que funciona, tá? E até assim, quem tem filho, tá? Que já nasce assim, tá? Tem muitos pais assim, isso é coisa de criança, é imaginação dela, tá? Falam isso, né? Imaginação, capaz, criança vê tudo. Até por um lado é verdade, a criança em si ela é, né? Mas tem o seguinte, tem criança que já nasceu com uma mediunidade bem avançada, tá? Bem avançada mesmo, que volta e meia ela vê espíritos, ela ouve barulhos que ela não sabe de onde que surgiu e tudo mais, e vozes. E tem aqueles amiguinhos imaginários. Todo mundo fala, até os psicólogos falam, né, do amiguinho imaginário, tá? Esse detalhe do amiguinho imaginário, eu vou falar de mim quando eu era criança. Eu não tive amiguinho imaginário. Eu tive um inimigozinho imaginário. Pelo jeito vocês não estão nem entendendo o que eu estou querendo falar. Tá? Eu, quando era criança, eu já tinha, né, assim, não bem avançada, tá? Mas eu já vi algumas coisas, já ouvi alguns barulhos, tá? Assim, mas eu me lembro que eu ouvi um barulho de alguém, tá? Que parecia que queria me pegar quando eu era criança, tá?
E isso eu tive muito durante a minha infância. Então eu vivia assustada, vivia com medo, tudo, tá? Por causa disso. Agora, por quê? Tem mais de um fator aí. Uma, a gente tinha uma vizinha que era de religião, uma mãe de santo, tá? De repente, para ela ter uma casa de religião, tinha algum espírito ali rodeando e queria me assustar, tá? E conseguia, né? Eu era criança, inocente, e a minha mãe não dava bola para essas coisas, tá? Assim, ela se dava muito bem com essa mãe de santo, assim, mas ela não dava bola para isso. Não, não dava atenção, né? Daí, foi isso durante a infância, tá? Amiguinho imaginário mesmo eu nunca tive, tá? Mas eu já tive alguns inimigos imaginários, tá? Tem muita criança que tem disso, né? Umas têm as amiguinhas, outras têm os inimigos, tá? Que é o meu caso, foi o meu caso. Daí, né, foi assim. Foi passando o tempo, né? E na adolescência também, eu me lembro que eu já via algumas coisas, já sentia tudo. Já vi uma moça no sofá da sala onde eu morava, né, quando eu era adolescente, em casa. E eu vi que não era uma pessoa viva, tá? Deitada ali, ela viu que eu me levantei, fiquei olhando para ela, ela foi embora. Assim, bastante coisa interessante eu vi. Então, assim, eu, né, infelizmente, eu sou dessas pessoas que nasceu com isso, não de nascer médico, mas assim, que nasceu com isso, e a família não acredita e não faz questão de acreditar e acha que é besteira, tá? Então, o que acontece com uma pessoa tipo eu? Primeiro, tem medo de falar. Segundo, é tida como louca, tá? Pela mãe, pelo pai, é tipo, tá aí, tá vendo coisas. Tá vendo coisas, mas tá vendo lucidamente, não é loucura. Mas essas pessoas, né, vai fazer o quê? Daí, lá com meus 20 e poucos anos, é que eu comecei a me aprofundar um pouco nisso, para entender melhor, tá? E qual a primeira coisa que eu fiz? É ler os livros do Allan Kardec. Eu li todos eles, tá? Para entender bem como é que funciona, tá? Assim, eu tinha muito medo, tá? Pelo fato da família não ter assim essa estrutura para me ensinar sobre espiritualidade, tal. Eles não acreditavam. Me levar num centro espírita, ver isso e me explicar. Eu falei errado, tá? Não dá bola. Me explicar, eu sozinha tive que ir à procura. E eu comecei lendo os livros do Allan Kardec, todos eles. Olha, levou um tempão para mim ler todos assim, porque primeiro eu não tinha muito hábito de ler. E segundo, são livros assim que tu tem que prestar muita atenção na linguagem que ele põe ali, tá? Tipo assim, tem palavras que tem ali que tem que ver no dicionário. Eu fiz muito isso, tá? Para entender o que ele estava querendo dizer, tá? Primeira coisa que eu entendi, não se deve de ter medo de espírito,
Por quê? Aqui a matéria é dos vivos, não são deles. Mas eles fazem questão, né, de ficar. Mas não se deve de ter medo. É a primeira coisa, tá? Daí eu aprendi isso. Tá? Eu botei, não deve de... Tem um dos livros que tá isso. Não se deve de ter medo. Tá? E é certo isso aí. Porque se tu tem medo, vai ser pior. Vai ser pior, porque tipo, o espírito obsessor, trevoso, esses espíritos assim, eles sentem quando a pessoa tem medo deles, tem medo, né, nesse mundo aí. E aí o que acontece? Eles se encostam na pessoa, ficam ali rondando a pessoa, tá? E sugando a energia dela. E não é bom. E o que acontece? A pessoa se sente sempre cansada, tá? Às vezes com depressão, tá? E assim, triste por nada, pensando besteira, tá? Assim, eu falo bem em português, pensando besteira mesmo. E ela não sabe por que tá pensando. Ela mesma chega, mas por que eu tô pensando isso? Não tem motivo. Quando a pessoa chega a se perguntar por que ela tá pensando isso, algo tem. Tá, tudo bem. Depressão, tá? Depressão às vezes tem que ir no psiquiatra. Concordo. Mas às vezes tem vezes que a pessoa ela tem mediunidade, sensibilidade. Se ela não desenvolver esse lado dela avançado, ela, né, atende que eu falei, depressão, pensa um monte de besteira, do nada às vezes fica agressiva, coisas, né, assim, e com medo. Ela vê uma coisa e fica com medo. Ter medo é uma das piores coisas para um médium. Não se deve de ter medo. Óbvio que tu não, assim, tipo, o médium não vai querer dar uma de exorcista para enfrentar, que não dá certo também. Mas não se deve de ter medo. A única coisa, ser neutro, né, assim, ter uma cautela e procurar se desenvolver como médium e como pessoa também, tá? Assim, às vezes pega um vício aí, né? Do nada, né? É complicado. Quem tem a mediunidade avançada e já tá sabendo que tem, já tá vendo que, tipo assim, que diz, é diferente da boa parte das pessoas ao seu redor. Olha, uma coisa é, eu dou conselho, vá à procurar conhecimento sobre isso, sobre mediunidade, ler livros, tipo, no caso, ir numa casa espírita, mas tem que ser uma casa espírita boa, uma casa espírita assim, raiz, tá? Que nem aqui, que eu moro aqui, né, em Porto Alegre, né? Tem uma que eu sempre fui nela, né? Assim, porque é a que eu considero uma casa espírita muito séria. Eu sei de outras duas aí, tá? Mas eu nunca visitei essas duas casas. Tem uma que eu procurei uma vez, não achei, tá? Paciência. E uma outra que não é muito longe da minha casa, que é muito boa. Quer dizer, tem três aqui onde eu moro, aqui em Porto Alegre, tá? Uma, né? Eu sempre visitei desde criança. A minha mãe ia até e me levava, mas a minha mãe nunca levou muito a sério isso. Hoje em dia ela leva, porque ela já viu muita coisa, tá? Até tem uma amiga dela que com o tempo se tornou espírita, tá? Até essa amiga dela teve uma casa, tipo casa de religião, sabe? Assim, de incorporação,
tudo isso, assim, de entidades, tá? Assim, porque ela começou a frequentar a casa espírita e teve uma entidade que foi lá e entrou em contato com ela e quis que ela, né, abrisse uma casa para ela fazer um atendimento, no caso, incorporada, né? A entidade essa e outras entidades da mesma linhagem, tá? Aí a mãe começou a acreditar mais e, assim, aí foi outro caminho que eu, né, descobri de mim, assim, um pouco mais, tá? Então, é isso, pessoal. Como é meu primeiro vídeo, eu tô, assim, nervosa, tá? E tem muita coisa para falar. Se eu falar tudo, eu vou levar mais de uma hora aqui, tá? Assim, tá? É o meu primeiro vídeo, tá? Eu, assim, não é fácil quando a gente vai fazer o primeiro vídeo. Então é isso, pessoal, tá? É assim, eu vou continuar. No segundo vídeo eu já vou estar mais, né, aberta, assim, vou falar melhor, vou falar por etapas. Como é o primeiro vídeo, eu falei aquilo que veio à minha cabeça, tá? Mas isso que eu falei aí, de pessoas que têm mediunidade bem avançada e que são de famílias que não têm a estrutura de ensinar nada sobre espiritualidade, isso é uma realidade. Infelizmente, essas pessoas, elas têm que ver isso sozinha, tá? Como foi o meu caso. Isso que eu falei é verdade, tá, pessoal? Deve ter muita gente que está assistindo esse vídeo aí que tá nesse caminho ou conhece alguém que está nesse caminho aí, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, tchau. Tudo de bom para vocês.